Neste vídeo, nós vamos conhecer um pouco da divisão de categorias de instrumentos. Uma dessas categorias são as cordas. Eu tenho aqui alguns instrumentos. Nós não vamos falar de todas as categorias. Vamos falar de alguns para destacar e subentender como que está essa divisão. Nos instrumentos de cordas, eu tenho o violino, muito conhecido. Um instrumento muito próximo dele é a viola de arco. Ele é um pouco maior do que o violino. Depois eu tenho o violoncelo, que é um instrumento maior, né? Ele normalmente, para se toca sentado. Ele é um instrumento grande. E depois eu tenho o contrabaixo, que é um instrumento maior ainda. É muito utilizado em orquestras sinfônicas e etc. Eu tenho ainda a harpa, que é um instrumento de cordas. Eu tenho o violão, é um instrumento muito conhecido. A guitarra também muito conhecida. A viola caipira, que é aquela muito utilizada em músicas sertanejas, em músicas de raízes. E tem um novo instrumento, ou mais recente, que é o ukulele, que é um instrumento parecido com o violão, mas é menor um pouco. Também entra na categoria de cordas. Depois nós temos a categoria das madeiras. Embora utilize esse nome madeiras, mas não significa que os instrumentos são feitos de madeiras. Por exemplo, as cordas, elas são feitas de madeiras, mas elas pertencem à categoria de cordas. A base dos instrumentos de madeira começou com a flauta. Veja até que fisicamente ela não é de madeira, esta flauta, por exemplo, mas ela entra nesta categoria. Então nós temos a flauta transversal, o flautim, o oboé, o clarinete, o corne inglês. São instrumentos muito utilizados nas orquestras. O clarone alto, baixo, o clarone contralto, o contrabaixo, o fagote, são instrumentos da linha de madeiras, categoria madeiras. Depois eu tenho as famílias dos saxofones, ou as palhetas, o sax cachimbo, o sax soprano, sax alto, o sax tenor, o barítono e o baixo. Quer dizer, são famílias, são instrumentos aqui, por exemplo, da linha de saxofone. É importante esclarecer, né? Esses instrumentos de todas as categorias, a diferença entre eles é o timbre que ele exprime, né? Quer dizer, que ele expõe quando se toca aquele instrumento. Então eu tenho timbres mais graves, mais agudos, enfim, cada categoria tem... Cada instrumento se encaixa dentro de uma diferenciação de timbre. Depois nós temos os metais. Aqui é o exemplo de um trompete, o flugelhorn, a trompa, trombone, o pocket. São muito utilizados em orquestras sinfônicas também. Depois os metais, o barítono, o bombardino, as tubas maiores, o sousafone. Todos esses são instrumentos da categoria metais. Aí eu tenho as teclas, as harmônicas, né? O acordeon, o teclado é bastante conhecido. Dentro das teclas eu tenho o piano. Então, por exemplo, aqui eu tenho o piano de cauda, que é o piano que tem esse alongamento aqui, é muito bonito, muito utilizado também, tem em shoppings, em grandes eventos. Depois tem o piano de armário, que ele tem uma diferença física, né? O móvel dele é diferente. E depois o mais recente são os pianos digitais, que podem ter o móvel de armário, o móvel básico, o móvel de cauda, mas eles têm uma composição, em vez de ser mecânica como os demais, ele tem uma composição mais digital, trabalha mais com placas, etc.
Ainda na linha de teclas, nós temos os órgãos de tubos, muito utilizados nas igrejas católicas. São instrumentos de alto valor, muito utilizados ainda, e também os órgãos eletrônicos, que é uma variação dos órgãos de tubo, de forma mais simplista, digamos assim. Ele tem uma proposta para um outro tipo de música. Nós temos ainda a categoria dos instrumentos de percussão. Então, as baterias está dentro desta categoria, os pratos, que é aquele que bate um ao outro, o xilofone, ele tem aqui uma basezinha que você bate sobre eles e sai o som. Os tambores. Aí tem o gongo, que é aquele que tem muito em filme japonês, de luta, que se bate, tem aquele som forte. O triângulo, o pandeiro, a maraca, que é tipo um chocalho, as clavas, e tem uma série de outras infinidades. Mas enfim, passamos por algumas das categorias dos instrumentos que temos hoje em geral. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo.